Notícia está de volta com o pré-candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Terminamos o bloco anterior começando a falar do governo Dilma Rousseff. Até dezembro de 2012, salvo engano, acho que teve uma entrevista do senhor para a época, o senhor dizia que estaria com Dilma em 2014. E, obviamente, vieram as manifestações de 2013, meio de junho, e a sua pré-candidatura foi ganhando força, ganhando espaço. O que fez o senhor mudar de opinião, de deixar o leque de alianças com o PT, que já vinha 2 mandatos de Lula, e resolver se lançar? Porque muitos diziam que talvez o senhor fosse o candidato do governo em 2018, né? E que essa candidatura seria uma antecipação desse movimento. O que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, Toledo, é que o governo se desviou do caminho que havia se comprometido com a sociedade brasileira que iria trilhar. O governo Dilma, ele foi constituído a partir de um desejo da sociedade de continuar as mudanças que vinham lá de trás e melhorar a gestão, melhorar o padrão de relação com o Congresso, melhorar a preocupação com a questão ética. Tudo isso era o discurso do governo, que resumiu em marcas, podemos resumir da seguinte forma: a presidenta Dilma foi apresentada como a gerente do PAC, a mãe do PAC, e de outro lado como aquela que ia limpar a política brasileira. Quando chega no meio do mandato, 2011, 2012, já em 12 nós tivemos disputa com o PT em várias capitais, né? A nossa divergência já vinha com o PSB. Na própria cidade do Recife, a capital do estado que à época eu governava. Então, quando terminou ali, eu falei que era necessário que a presidenta fizesse uma leitura da nova conjuntura política que vinha das urnas. Só para fazer um resumo que eu acho que é importante. Nessa eleição municipal, só 2 partidos cresceram, o PT e o PSB. E o PSB ganhou onda do PT, como o senhor disse, em Recife e em algumas outras cidades importantes. Se a gente olhar retrospectivamente, o PSB começa a crescer em número de filiados, em número de prefeitos, em número de... Quando o senhor e seu avô passam a dominar o partido em 2002, 2003, e aí a gente tem até um gráfico que mostra claramente o aumento. Havia ali, desde então, um projeto para chegar à presidência, um projeto para avançar, levar o partido ao poder maior? Havia um projeto de tornar o PSB uma opção desse nosso campo político. E o PSB cresceu em 2006, cresceu em 2008, cresceu em 2010, cresceu em 2012 e tenho certeza que vai crescer em 2014. Nós colocamos com toda clareza para a presidenta Dilma que um pacto social que estava claramente em gestação no Brasil não cabia mais no presidencialismo de coalizão. A nossa preocupação com o país ter parado a sua economia. Foi quando? Depois da eleição de 2012? Em janeiro de 2013. Né? Tivemos uma primeira conversa no final de 2012 e uma segunda conversa no início de 2013. Isso era uma conversa particular entre vocês? Sim. Ou partidária? Uma conversa que era partidária e era entre os dois particular entre nós, exato. E como ela reagiu a essa... Não, compreendendo, uma conversa muito tranquila, sem estresse, onde falava de maneira educada da nossa preocupação com o futuro do país, com a aliança indo para o campo conservador, com um país com baixo crescimento, um país com um repique dos juros sendo apresentado, com muitas insuficiências na condução de mudanças e marcos regulatórios na área de infraestrutura, sem diálogo, reclamação do baixo diálogo, a crise na Federação Brasileira, os municípios indo para uma situação de muita insuficiência do ponto de vista de recursos e o que a população reclama, saúde, educação, segurança, começa no município. Se você... Só voltando, desculpe, a essa conversa, quando o senhor traçou esse diagnóstico para ela, o senhor propunha alguma coisa específica? Alguma mudança de curso? Não, eu imaginava que era necessário uma repactuação por dentro do governo, que seria um erro ela colocar o apoio, como colocou, ao PMDB para as 2 casas legislativas, que aquilo significava quase que uma entrega dela à política mais tradicional, à velha política, que era preciso
reconstruir por dentro um núcleo progressista, comprometido com uma gestão, com ética, com transformação dentro do governo, porque senão o governo ia envelhecer aos olhos da população. Eu vi um debate aqui em São Paulo, nesse mesmo período. O senhor cantou a bola antes disso acontecer. Você veja que eu vi um debate aqui em São Paulo e falei que o governo parecia que não tinha uma estratégia para o desenvolvimento, que parecia que não tinha planejamento. Se não tinha, as pessoas não estavam sabendo. Quando foi em maio de 2013, antes das manifestações, o PSB fez uma propaganda no horário que é franqueado aos partidos para falar de suas teses, dizendo assim que o Brasil podia mais, né? E era necessário fazer mais. Quando foi em junho, as manifestações mostraram exatamente aquilo que a gente começava a perceber desde muito. O senhor falar, esse discurso da velha política e nova política tem sido muito marcante no seu discurso como candidato, talvez até antes. Mas queria entender um pouquinho. A gente vive uma situação em que se o presidente ou o governador ou o prefeito não faz uma aliança com dezenas de partidos, ele não consegue maioria suficiente no Congresso para aprovar o que queira ou evitar a aprovação do que não queira. Como mudar isso sem mudar a estrutura política? Eu acho que a gente tem que mudar isso. Nós não podemos ficar a sétima economia do mundo fazendo política como no século XIX, né? Nós precisamos mudar isso primeiro com a ajuda da sociedade, que, ao nosso ver, esse ano tem que traduzir essa indignação, essa revolta sobre a qualidade dos serviços públicos, sobre tanta coisa errada que assiste aqui na televisão sendo praticada por quem deveria estar cuidando das nossas vidas. A gente tem que transformar essa indignação num voto para a mudança para melhor. O senhor disse que é preciso colocar algumas das velhas raposas na oposição. Aquelas que escaparem do crivo popular. Uma parte eu espero aposentar, o povo tirando... Quem que o senhor espera aposentar na próxima eleição, por exemplo? José Sarney, por exemplo. Sinceramente, quando você olha para Brasília e vê a Dilma ao lado, numa recepção, num jantar, discutindo o futuro do Brasil, com Fernando Collor e Zé Sarney, você não pode imaginar que as pessoas tenham a confiança que a vida delas vai melhorar, né? Nós temos clareza de que uma parte desse trabalho vai ser feito pelo voto de cada um dos brasileiros que no próximo outubro vai às urnas e vai encontrar um deputado federal que você conheça a vida, que saiba dos seus compromissos, que saiba da sua prática política, para a gente tirar uma parte. Aqueles que escaparem do crivo e que tenham esse viés patrimonialista, conservador, nós vamos botar na oposição. Eu e a Marina somos a opção que a sociedade brasileira tem de aposentar a velha política. E sempre o Brasil avançou quando renovou as práticas políticas. Lá atrás eu falava há pouco que a gente fez a redemocratização. Fez quando, naquela época, o MDB era a renovação da política. Quando a gente fez a transição democrática, a transição econômica, fez porque o PSDB representou a renovação da política naquele instante. Mais adiante, chega o presidente Lula, faz uma aliança com o Zé Alencar, se compromete na Carta aos Brasileiros em manter a política econômica e representa a renovação. Agora, é preciso não fazer a mudança para o passado, fazer a mudança para o futuro. Sempre que um candidato de oposição busca chegar ao poder, ele faz um discurso similar, que ele quer mostrar que ele é a renovação. Vamos tentar dar nome aos bois aqui. Fora, o senhor já citou dois, José Sarney e Fernando Collor, que o senhor pretende ver ou na oposição ou fora do poder. Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves, hoje presidente do Senado, presidente da Câmara, o senhor qualificaria dentro desse grupo da velha política? Não? Eles estão com Dilma, estão hoje conduzindo o PMDB de uma maneira a que o grupo histórico do PMDB, Pedro Simon, Jarbas Vasconcelos e tantos outros, não estão integrados a esse conjunto. E é claro que eles hoje representam um PMDB conservador, um PMDB que não aposta na renovação. Severino Cavalcante e Inocêncio Oliveira. Esses estão fora da política já, né? O Severino sem mandato e sem papel. E o Inocêncio está deixando de disputar a eleição. Quando o senhor foi eleito governador de Pernambuco em 2006, o senhor teve o apoio de 17 partidos, que era uma necessidade para montar ali o governo. A oposição estava reduzida
cerca de 10 cadeiras em 49 na Assembleia. De certa maneira, não era a reprodução no nível estadual do que a gente vê no nível federal? Quer dizer, o presidencialismo de coalizão transformado isso não é uma necessidade só do seu governo, mas de praticamente todos os governos, quer dizer, sem o apoio de um leque extremamente amplo e muito heterogêneo, o governador não governa? Não, não seria. E eu vou te dizer por que não é a mesma coisa. Porque quando eu fui candidato à reeleição, o nosso governo tinha 90% de aprovação, 75% de ótimo e bom. E não poderia ter 90% de aprovação e 75% de ótimo e bom um governo que entregasse a máquina pública aos conservadores, aos patrimonialistas, aos fisiológicos. Por que a gente tinha essa aprovação? Porque nós fomos fazer inovação na política. Em vez de nomear quem um deputado queria para a Regional da Educação, a gente fez o chamado Comitê de Busca, que é edital, os professores com vínculo público se candidatavam, a banca de especialistas da universidade escolhiam o melhor. Uma coisa que é feita só para os institutos de pesquisa no mundo afora. Nós fizemos isso para a área de saúde, nós fizemos uma política de segurança, um pacto pela vida, que fez a meritocracia para a escolha e para a remuneração dos policiais por cada uma das 26 áreas integradas, promoção nas polícias por mérito, tudo isso quebrando o aparelhamento que havia do serviço público a partir de partidos políticos. Agora, quando você tem na população, numa disputa numa cidade, num estado, num país, 90% de aprovação, essa aprovação que vem da sociedade termina trazendo muitos partidos políticos para lhe apoiar. Mas não foi o que aconteceu na transição do governo Lula para o governo Dilma? Não, não é o que não havia nessa proporção e hoje, por exemplo, a presidenta tem não sei quantos partidos, mas tem uma baixíssima aprovação, talvez a mais baixa aprovação que um governo, desde a redemocratização, tem há tão pouco tempo da sua reeleição. O senhor tem dito que é necessário fazer uma reforma, caso eleito, reformaria o governo federal e um dos pontos que o senhor cita, por exemplo, é a diminuição do número de ministérios e eu acho que vai ser difícil alguém dizer que 39 é pouco, né? Mas o que garante que eleito o senhor não será obrigado a, por conta dessa conjuntura política, de precisar do apoio de outros partidos, de preencher esses ministérios com aliados e manter, se não 39, um número muito parecido? O que garante é exatamente a nossa vida, né? O Gandhi tinha uma frase que eu gosto muito de citar: é melhor que fale por nós a nossa vida do que as nossas palavras. Eu só fui candidato a governador vitorioso em 2006 e reeleito com a maior quantidade de votos da história de uma reeleição no Brasil para governador, 83% dos votos, porque cumpri todos os meus compromissos. Nós queremos, eu e a Marina, disputar a eleição com um programa na mão, um programa para o Brasil voltar ao caminho certo. Porque o programa, para mim, é como se fosse o contrato de trabalho. E neste programa está lá o compromisso da gente aposentar a velha política, da gente designar para as funções pessoas que têm um conhecimento e mérito, da gente superar uma fase em que o país é governado a partir do fatiamento do Estado brasileiro para os partidos. Nós precisamos devolver o Brasil aos brasileiros, tirar o Brasil da mão e da sanha de partidos que já não representam o que deveriam estar representando. Na Alemanha se faz isso, na Inglaterra se faz isso, na França se faz isso. Você já tem um número de ministérios que você acha que seria ideal? Eu acho que a gente deve ter algo em torno da metade, né? Nós temos hoje um processo de debate do programa. Vamos terminar o debate do programa até o próximo mês. E aí, com o programa na mão, nós vamos discutir a estrutura para dar conta desse programa. Primeiro o conteúdo, depois a forma, mas com certeza essa forma tem que ser uma forma mais enxuta. Pegando a frase do Gandhi, quando o senhor assumiu o governo pela primeira vez em Pernambuco, o senhor tinha quantas secretarias? Acho que tinha em torno de... 18? Pode ser? 20, em torno de 20. O senhor, no primeiro ano, criou 8 novas secretarias. Sem criar nenhum cargo. Não criamos nenhum cargo. Pegamos os cargos que já existiam e redistribuímos para empoderar áreas, por exemplo, como a cultura. Um estado que tem uma cena cultural que nós temos. Nós não criamos nenhum cargo novo,
com os cargos que já existimos, designamos uma área para a cultura e chamamos um brasileiro feito Ariano Suassuna, para fazer um belíssimo trabalho de empoderamento da área da cultura. Política para a mulher, que era uma área, nós tínhamos a maior violência contra a mulher entre os estados brasileiros, era um ranking que nos envergonhava. E nós fizemos toda a estruturação das políticas e fechamos o ciclo voltando ao número de secretarias que existiam antes, para, num primeiro momento, consolidar políticas que não existiam, sem criar cargos, e depois voltar à estrutura. Mas houve um aumento no número de cargos em comissão. Não. Se você bater o número que tinha no início... Não, no começo não. No começo foi exatamente o mesmo número de cargos, exatamente. Não houve nenhum aumento de um só cargo. Mas ao longo do mandato não houve nenhum aumento? Aí depois nós aumentamos porque construímos hospitais, eles tinham que ter direção. Construímos escolas técnicas, tinha que ter a diretora, a pedagoga, as pessoas responsáveis. Aí construímos novas áreas de delegacias, novos batalhões de polícia militar e, naturalmente, é um incremento que não chega a 3% do estoque que existia de cargos comissionados, porque a gente foi adequando outros, cortando outros, substituindo, mas a prestação do serviço aumentou, mais delegacias especializadas, mais batalhões, mais unidades de hospitais, UPAs, de pronto atendimento, de especialidades, mais escolas técnicas, tudo isso... E por que ao final do mandato o senhor diminuiu o número de secretarias? Porque era um ciclo de implantação de políticas públicas que, primeiro, a gente tinha que consolidar, empoderar, trazer para próximo do comando político para implantar algo que era completamente novo. Depois de implantado, você tem uma nova estrutura, que é ipsiliter a estrutura que você tinha na partida. Os seus opositores em Pernambuco diziam que o senhor, de um lado, tinha essa política de meritocracia, mas de outro empregava muitos ex-prefeitos e ex-deputados no seu governo. Falam em algumas dezenas. Isso de fato aconteceu e por quê? Não, de fato não aconteceu, porque, veja, nosso governo foi o primeiro governo no Brasil a mandar uma lei, como a lei do nepotismo, em 2007. Que era uma inovação. Foi um governo que colocou remuneração variável no serviço público. Você bateu a meta na escola, a escola melhorou de padrão, tem direito ao 14º salário. Você fez na polícia, reduziu criminalidade naquele território, policial que apreende arma, que apreende droga, que baixa, tem remuneração variável, ou seja, prêmio pecuniário. Essas inovações não permitem que você chame para o governo pessoas incompetentes, que você chame alguém para não trabalhar como se fazia antigamente na máquina pública. Porque os próprios gestores públicos, que aliás foram concursados e que têm a remuneração variável, uma parte fixa, outra por resultado, jamais iria admitir que alguém fosse chamado sob o critério meramente político e eleitoral. Agora, porque alguém foi prefeito, não quer dizer que ele não possa servir, trazer sua experiência, porque alguém foi parlamentar, não quer dizer que ele não possa servir e trazer sua experiência para a máquina pública. A gente vai ter que interromper, mas a notícia volta daqui a pouco com Eduardo Campos.